Querida irmã, querido irmão, graça e paz habitem no teu coração nesta hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós recorremos ao Senhor e te pedimos, vem em auxílio à nossa fraqueza. Necessitamos da unção do Espírito Santo para entender e falar da tua palavra, para guardá-la em nossos corações e para obedecê-la, para cumpri-la, para vivê-la. Dá-nos a tua graça, Senhor. Sem ti nada podemos. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos refletindo o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, versículos 57 em diante, onde nós vamos ver agora o nascimento de João Batista. Se nós tomarmos o rodapé de Bíblias de estudo, nós vamos ver que esta passagem nos remete à pessoa de Sara, mulher de Abraão. Abraão recebera também uma promessa de Deus de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão, mesmo avançado em idade, acreditou. Sara, porém, duvidou. Nós vamos ver essa passagem em Gênesis, vamos começar por ela. No capítulo 18, versículo 10. O Senhor retrucou: devo voltar na estação dos renovos, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara estava ouvindo na entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. E Sara deixara de ter o que acontece às mulheres, já não menstruava mais. Sara pôs-se a rir consigo mesma, e disse: murcha como estou, poderei eu ainda me alegrar? E meu senhor é tão velho. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara ri? E esta pergunta: poderia eu verdadeiramente dar à luz, eu que sou tão velha? Há alguma coisa por demais prodigiosa para o Senhor? Na data que eu voltar a ti, na estação dos renovos, Sara terá um filho. Sara negou, dizendo: eu não vi, pois tinha medo. Sim, disse o Senhor, tu viste. É interessante essa passagem, ela chega a ser deliciosa de entendermos. A palavra do Senhor é dirigida ali a Abraão, mais uma vez, e Sara ri. Ri porque não acredita. Ri porque vê somente o que os olhos veem. Ri porque fala: já há muito tempo que eu não menstruo, já estou, nem sei se existe isso, pós-menopausa. A menopausa mesmo já ficou para trás. É impossível. Meu Senhor também é tão velho. E o Senhor percebe a dúvida no coração de Sara e repreende. E como ele disse, se nós tomarmos o texto original, nós vamos ver ele dizendo assim: quando completar o tempo, eu volto aqui. Porque as promessas de Deus se cumprem no tempo exato. E é exatamente aqui que eu quero começar com você. Em Lucas, capítulo 1, versículo 57. Chegou para Isabel o tempo da sua gestação, e ela deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor acumulara com a sua bondade e se alegravam com ela. Mais uma vez a palavra alegria aqui no Evangelho de Lucas, porque nós todos somos chamados a nos alegrarmos. E veja que alegria! É maravilhoso dizer isso, e por isso remete àquele tempo. Quando chegar o tempo, a promessa se cumprirá. E quando chegou o tempo para Sara, ela deu à luz um filho. Quem deu à luz um filho? Aquela que era estéril, aquela que não podia ter filhos, aquela que era de idade avançada, aquela que não tinha de maneira alguma a capacidade, as condições, nem físicas, nem fisiológicas, nem psicológicas, nem sei lá mais que ógicas que a gente pode colocar aqui. Aquela de quem todos desacreditavam. Aquela a quem todos talvez criticavam porque era tida como amaldiçoada por Deus, como nós já vimos alguns capítulos atrás. Alguns versículos atrás, melhor dizendo. Aquela que não podia ter filho. A estéril. Quando chegou o tempo, chegou a hora, quando se cumpriu a promessa, ela deu à luz. Nada na palavra de Deus é por acaso. E aqui esse texto está para nos dizer
que de fato há um tempo para cada coisa. Hoje estávamos num grupo de oração e o irmão, com o carisma da profecia, Deus dizia através dele para nós: para tudo tem um tempo na tua vida. Confia. O que o Senhor nos chama hoje é a confiar nele. A confiar que mesmo que o tempo parece ter passado, mesmo, sabe aquele ditado que nós temos? Deus tarda, mas não falha. Dá-se a impressão de que o tardar de Deus é uma falha. Alguns mais poeticamente vão dizer: Deus não está demorando, Deus está caprichando. É até bonito de ouvir, é gostoso de ouvir. Mas entenda que Deus está fazendo no tempo certo, porque é Ele quem vence o tempo. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você está esperando o agir de Deus na tua vida? Quanto tempo mais? Esses dias uma irmã me dizia: mas então só vou ter paz quando eu morrer? Eu só vou ter alegria quando eu morrer? Não, Deus tem vida para nós. Diz o Salmo: eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Porque Deus tem para nós algo maravilhoso. Hoje ainda eu conversava com um irmão, indo para o grupo de oração. Eu falava: meu irmão, eu não entendo exatamente o porquê da demora, ou da nossa, nós entendemos isso como demora, de Deus na tua vida, eu dizia a ele. Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa excelente, de um coração maravilhoso, mas o que eu sei é: Deus vai agir no tempo certo. Quando chegou o tempo para Isabel, ela deu a luz. Ela viu. Maria, que estava lá, viu a promessa de Deus, a misericórdia de Deus se voltar para ela. Versículo 59. Ora, no 8º dia, como era costume dos judeus, vieram para a circuncisão da criança e queriam pôr-lhe o nome do pai, Zacarias. Então a sua mãe tomou a palavra. É interessante aqui, lembra como nós falamos lá na introdução, que para Lucas ele ressalta o papel da mulher, porque de fato é o homem que, naquela cultura, irmãos, por favor, é o homem quem decidia o nome da criança, quem ia dizer: olha, o nome é por aqui. Então ele já mostra Isabel tomando o partido, dizendo: não, não é esse o nome da criança, ele se chamará João. Versículo 61, perdão. Eles lhe disseram: não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. E faziam sinais ao pai para saber como ele queria que o chamasse. Ainda assim, falava: ei, é o Zacarias que decide. Como é que vai chamar o menino? Ele pediu uma tabuazinha e escreveu estas palavras: João é o seu nome. Todos ficaram espantados. João significa: o Senhor se compadece, o Senhor se volta de misericórdia, o Senhor exerce o seu recebe sobre o povo. Todos ficaram espantados. No mesmo instante, a sua boca e a sua língua se desataram e ele falava, bendizendo a Deus. Aquele que havia sido, por assim dizer, castigado, mas na verdade foi como um sinal para todos, também principalmente para ele. Aquele que não acreditou na palavra e, portanto, foi privado da palavra, no momento em que ele confirma: João é o seu nome, em que ele adere, em que ele põe a sua fé à palavra do anjo, em que ele está vendo ali diante dele a promessa, a anunciação acontecendo na sua frente, ele então recebe novamente o dom da palavra, sua voz volta automaticamente, milagrosamente, ele começa a falar, e as suas palavras não são palavras à toa, mas e ele falava bendizendo a Deus. Bem dizer, é simples assim, é dizer bem, é louvar, é elogiar. Ele começa a glorificar a Deus. Ele começa a dizer do Deus que visita o seu povo, como nós vamos ver posteriormente. Ele começa então a profetizar e a bendizer o nome do Senhor. Então, versículo 65. O temor se apoderou de todos os que habitavam nas redondezas.
Ontem eu conversava com meu filho dizendo disso, da necessidade que temos de ter do temor do Senhor, que não é ter medo de Deus, de modo algum, mas é ter esse respeito tão grande, que quando a sua palavra chega a nós, quando a sua visita vem até nós, nós percebemos e o nosso coração se enche de respeito, se enche de amor pelo Senhor. O temor se apoderou de todos os que habitavam nas redondezas e na região montanhosa de toda a Judéia se falava de todos esses acontecimentos. A estéril que ficou grávida. A gravidez que se desenrola, o nascimento que se desenrola também. O mudo que volta a falar. Todos esses acontecimentos percorreram aquela região e de todos se apossou o temor do Senhor. 66. Todos os que souberam os guardaram em seu coração. Aqui, irmãos, há um ponto importantíssimo para cada um de nós. É o ponto que nós fazemos praticamente em todas as orações iniciais do vídeo, quando nós dizemos ao Senhor que nós possamos entender e guardar a sua palavra. Isso é o que eles faziam. Guardavam esses acontecimentos em seu coração. Muitas vezes Deus deixa de falar conosco, entenda o que eu vou dizer, porque nós não damos ouvidos a Ele, porque nós não guardamos a sua palavra em nosso coração. Embora Ele seja desejoso de nos comunicar a graça, nós nos fechamos a esta graça. É preciso ouvir a palavra de Deus atentamente. É preciso buscar o entendimento perfeitamente como você está fazendo ao assistir esse vídeo, ao ouvir essa palavra. E é preciso guardar essa palavra no coração. O que significa? Significa voltar a ela várias vezes. Durante o dia, durante a vida. Voltar a essa palavra e falar, poxa, olha, peraí, o Senhor falou isso. O Senhor ensinou desta maneira. O Senhor revelou na sua palavra que seria desta forma. E se eu guardo isso em meu coração, eu consigo obedecer a palavra, consigo viver a palavra. Pela graça de Deus, naturalmente. Para encerrar, eles diziam entre si, que vai ser este menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. Que vai ser desse menino? É o mesmo que dizer, né? Nós diríamos hoje, e essa criança promete, hein? Só que na verdade quem promete é Deus. Promete e cumpre. A mão do Senhor também tem referências no Antigo Testamento. E ele diz da presença do Senhor protegendo, mas da presença do Senhor, sobretudo, conduzindo esse menino. E, de fato, a mão do Senhor estava com ele. Que possamos nós, no dia de hoje, permitir que a mão do Senhor esteja conosco. Permitir que o Senhor nos conduza. Permitir que a fé entre em nossos corações, através dos nossos ouvidos, e nos mostre aquilo que devemos fazer. Mais uma vez, como nós vimos anteriormente, ouvir a palavra do Senhor acima das outras vozes. Acreditar que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá, porque a sua misericórdia visita o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.